A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe as nossas vidas neste momento de compartilharmos a sua palavra nesta devocional. Todos nós, com certeza, gostaríamos de viver uma vida sem problema, sem sofrimento, uma vida que não enfrentássemos tantas dificuldades. Gostaríamos que a vida fosse vivida, como se fosse um mar de rosas, mas nós não podemos esquecer que até mesmo as rosas, elas têm os seus espinhos, ou seja, têm as suas dificuldades. Isso leva-nos à compreensão de que na vida nós enfrentamos sofrimento, angústia, situação de aflição, e muitas vezes nós não sabemos a direção a seguir. E muitas vezes também, diante das situações onde nós não sabemos o que fazer, nós pensamos muitas vezes que Deus não está direcionando as coisas, que Deus não está falando nada, que Deus não está conduzindo a nossa vida. E quando pensamos assim, parece que a situação, ela nunca será solucionada. Mas eu quero compartilhar com você o texto de Êxodo, capítulo 13, o verso 17 e 18, e depois o verso 21 ao 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aleluia! Esse texto fala da saída dos israelitas do Egito e Deus guiando o povo pelo caminho. Como eu disse, nós gostaríamos que a nossa vida fosse uma vida sem dificuldade, sem problema. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós podemos ver que esse povo ele enfrentou, em toda a sua trajetória, enfrenta e continuará enfrentando dificuldades na sua vida, na sua jornada. Mas uma coisa que nós podemos perceber é que esse Deus, em toda a sua história, ele sempre conduziu, ele sempre esteve presente no meio do seu povo. Ele sempre esteve guiando, ele sempre esteve conduzindo o seu povo. Podemos olhar para esse texto que nós lemos, o povo que foi liberto da escravidão e opressão que eles sofreram ali no Egito durante 430 anos. E aqui é uma vitória maravilhosa, uma vitória espetacular de Deus na vida do seu povo. Agora, após essa libertação, bastava o povo viajar por um caminho em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Mas Deus guiou o povo, guiou os israelitas por um caminho mais longo. Por que por um caminho mais longo? Para que eles não fossem tentados a voltar atrás ao terem de guerrear contra os filisteus. Eles poderiam guerrear e poderiam querer então voltar atrás. Mas eles percorreram por um caminho mais longo justamente para evitar algo para o qual ainda eles não estavam preparados. Eles precisavam estar preparados. Muitas vezes nós reclamamos quando a solução de Deus ela parece demorar. Parece que não chega a direção de Deus, a solução de Deus. Nós não compreendemos muitas vezes a maneira de Deus agir. Só que Deus sabe exatamente o que faz. Se Deus agilizasse o processo, talvez nós não estivéssemos preparados e colocaríamos tudo a perder, desistindo ou não aproveitando aquilo que Ele nos dá.
Muitas vezes ele nos livra de coisas ainda piores do que a situação ou as coisas que nós estamos vivendo ou que nós estamos passando nos dias de hoje. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós podemos perceber isso. Deus sabia o que estava fazendo na vida do povo, o caminho que eles deveriam seguir ou percorrer, porque de repente eles poderiam desistir. Então Deus estava no controle, Deus estava na direção. O povo foi conduzido pelo deserto. Esse deserto que passou a ser sinônimo de sofrimento. Nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa trajetória em direção a Canaã celestial, nós também enfrentamos e passamos por desertos. Nós passamos por deserto quando nós não vemos solução diante de uma crise, quando nos sentimos abandonados, quando nós nos sentimos muitas vezes enfraquecidos. Nós não temos como evitar situações na nossa trajetória cristã. Não temos como evitar essas caminhadas áridas. Mas a boa notícia é que nós não precisamos caminhar sozinhos, que nós não precisamos passar por isso sozinhos. O texto diz que de dia Deus ia à frente do povo numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Deus estava presente, Deus sempre presente conduzindo o seu povo. E mesmo com essa presença visível, o povo precisou confiar que o Senhor os conduziria pelo caminho certo. O caminho que ele estava direcionando era o caminho certo. Com isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que os desertos, eles são momentos difíceis, sim, mas também aqueles em que mais nós dependemos de Deus. São os momentos em que nós podemos ver Deus realizando o seu milagre, Deus providenciando todas as coisas, Deus conduzindo no caminho certo, na direção certa. Quando nós nos sentimos impotentes, Deus ele pode manifestar a sua ação, o seu cuidado, como também a sua presença. E mesmo que seja difícil, até mesmo perceber essa ação de Deus na nossa vida, a melhor saída é confiar, tão somente confiar. Por quê? Porque como nós lemos no final do texto, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus, ele nunca abandona aqueles que estão debaixo da sua proteção. Ele nunca abandona aqueles que lhe obedecem. Passar por desertos é inevitável, mas também é uma grande e rica oportunidade para termos experiências profundas com nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter certeza de que na sua trajetória cristã, Deus está guiando, Deus está conduzindo a sua vida pelo caminho certo. Oremos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esta palavra, te agradecemos porque temos plena certeza que o povo do Senhor tem sido conduzido por ti durante toda a sua trajetória. E nós te louvamos porque temos essa certeza de que o Senhor tem conduzido as nossas vidas, nós que somos o seu povo. Mesmo, Deus, passando pelo deserto, lugar que o Senhor muitas vezes nos leva para trabalhar no nosso coração, para mostrar que o Senhor é aquele que dirige, que conduz e que realiza todas as coisas, não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade. Leva-nos, ó Deus, a confiarmos em ti, a dependermos do Senhor e a termos esta segurança e esta certeza de que o Senhor está conosco. Oremos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.